Graça e paz, amados, graça e paz você que é novo inscrito aqui no canal, graça e paz para vocês, irmãos aí na graça e a todos os canais da graça aí, estamos juntos. Como vocês devem ter visto aí no título, é Passando pelo Deserto. Olha que mensagem muito interessante. Mas antes de começarmos essa mensagem, olha só, escutem esse louvor. Vocês sabem de quem que é esse louvor? Quando o Rei Jesus verteu seu sangue pelos seus, muito distante estava, escravo me encontrar, até que ele me atraiu. Sua graça me alcançou. O vazio que existia preencheu com seu amor, e agora sou seu, eternamente seu. Opa! De Cristo agora sou. Submisso ao seu amor. Bom, chega, vamos ouvir até aí porque eu não quero tomar nenhum strike, né? Esse louvor é do Rogério de Jesus, mais um novo pregador aí da graça, e o canal dele eu também vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário aí. E no comentário para você estar conhecendo esse irmão que também está pregando a graça, e vamos dar um apoio para o irmão. E esse louvor está lá no canal dele, se vocês quiserem ouvir esse louvor inteiro que é muito bonito, vão lá, visitem o canal do irmão, vamos dar uma força para o irmão. E Rogério, graça e paz do nosso Senhor, não me dá strike, hein, por colocar a sua música aí, eu estou dando os créditos para você, o crédito é todo seu, foi você quem fez a música. Mas vamos lá, então olha só, vamos para a mensagem então, passando pelo deserto. Com certeza você já deve ter ouvido falar que Deus ele nos leva ao deserto para ter uma experiência, para ter intimidade com Ele. Que o deserto é um lugar de aprendizagem, é um lugar de milagres. Com certeza você já deve ter ouvido tudo isso no sistema religioso, pois nas igrejas os pastores, eles criam muitos sermões, muitas pregações em cima disso, em cima desse contexto, em cima desse lado do deserto. Se referindo então ao povo do deserto que passou os 40 anos no deserto. Vamos ler então uma passagem sobre exatamente este tempo que o povo ficou 40 anos no deserto. Está lá em Números, capítulo 14, vamos ler do 26 ao 35. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo o censo de 20 anos para acima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto
40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Então olha como a história é outra completamente diferente. Aquela geração de 40 anos que passou pelo deserto, ela inteira passou e só a próxima geração então é que herdou a terra que mana leite e mel. Com exceção de Caleb e Josué, os únicos que da geração anterior foi que entraram na terra prometida, na terra que mana leite e mel. O motivo daquela geração não ter entrado foi porque foram desobedientes, eles foram maus, eles eram uma má congregação. Eles murmuravam e ao todo tempo eles blasfemavam e eles adoravam outros ídolos, querendo voltar aos ídolos do Egito, como vemos em algumas outras passagens em que eles levantavam alguns ídolos. E aí, nesta passagem deixa muito claro que aquela geração só passou 40 anos no deserto porque eles eram rebeldes, porque eles desobedeciam, porque era uma má congregação, porque ficavam murmurando. E por esse motivo, Deus não quis que eles herdassem a terra prometida, que mana leite e mel. Então ficaram 40 anos no deserto, até que a próxima geração é que herdou a terra prometida, junto com Caleb e Josué, que foram os únicos da geração passada. Então, como podemos ver aí, o que se ensina nas igrejas, no sistema religioso, é completamente diferente. Eles ensinam que as pessoas são levadas ao deserto para terem uma experiência com Deus, para ter intimidade, porque o deserto é um lugar de milagre, mas a verdade é outra completamente diferente. Aquele que está no deserto é porque é rebelde, é porque está murmurando, é porque é mau, aquele que está no deserto. Então ele não vai herdar a promessa. Esse que está no deserto, ele não herda a promessa, e sim a geração seguinte dele é que herda a promessa. Muitos usam esta passagem para criar vários e vários sermões desconstruindo a história que está na Bíblia, porque é isso que o sistema religioso faz. Ele pega toda a história das Escrituras e cria sermões que, na verdade, desconstroem toda a história bíblica para criar um sermão que vai atingir, que vai afetar as pessoas sentimentalmente. Eles agem com o sentimental das pessoas, fazendo com que elas acreditem naquilo que eles falam e não se dão conta da história contida nas Escrituras, na Bíblia. Então eles contam uma outra história sem com que as pessoas percebam que aquela história que eles estão contando não tem nada a ver com as Escrituras, pois não é as Escrituras. Eles pegam apenas a passagem que significa que o povo foi ao deserto e criam outros sermões, desconstruindo a história da Bíblia. Assim, muitos não conseguem entender ou sequer enxergar a própria Escritura, idolatrando a homens, defendendo pastores, defendendo pregadores que não ensinam as Escrituras, mas ensinam uma outra história que não contém nas Escrituras, que não contém na Bíblia. Uma outra história que, na verdade, levam as pessoas para longe da verdade e não para perto. Só que elas não se dão conta disso, por causa da cegueira, por causa do véu que está sobre a vista dessas pessoas, que está sobre a face destas pessoas. Uma outra passagem também sobre o deserto é porque Jesus foi tentado no deserto.
O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado à semelhança do homem, para que Jesus se tornasse o cabeça e guiasse o povo, porque o próprio homem, ele era mau, o próprio homem, ele não sabia conduzir o povo. Por isso Jesus se fez presente, para se tornar cabeça e conduzir o povo. Por isso Jesus foi tentado sozinho. Mas eles misturam então a essa passagem do deserto dos 40 anos junto com a passagem de Jesus, para falar que Deus leva as pessoas ao deserto para tratar das pessoas. Mas as Escrituras nem sequer relatam isso. A Bíblia diz que eles só ficaram 40 anos no deserto porque murmuravam, porque foram rebeldes, porque desobedeceram, eram maus, eram ímpios. Por esse motivo, então, eles ficaram 40 anos no deserto. Só assim a próxima geração deles é que herdou a terra prometida. Então, olha a grande confusão que o sistema religioso faz, colocando na mente das pessoas uma mentira, um falso evangelho, um evangelho paralelo com aquele evangelho que foi ensinado por Jesus. Só que o que eles ensinam não é o evangelho de Jesus. Eles apenas acrescentam alguns versículos da Bíblia e criam um outro sermão, uma outra história. E com aqueles versículos acrescentados da Bíblia, eles utilizam como assinatura de Deus, como uma assinatura, como que se está na Bíblia, então é verdade, mas ali está com todo o fermento dos fariseus, com toda a mentira dos fariseus, misturado com pequenas migalhas da verdade. Aí o povo entende então assim que tudo que eles estão falando, tudo que eles estão ensinando é verdade, comovendo então pelo sentimental as pessoas que ouvem essas pregações, mas que não tem nada a ver. Ou seja, esse momento do deserto passou, ficou lá atrás, foi para aquele tempo. O que acontece nos dias de hoje, as dificuldades que as pessoas passam, o próprio Jesus falou que neste mundo teremos aflições. Então, é isso que acontece. Não é porque ninguém está passando pelo deserto porque a vida está difícil, porque a pessoa está em dificuldade. É porque enquanto estivermos neste mundo, nós vamos ter dificuldades, vamos ter aflições. E não por estar passando pelo deserto, como é ensinado no sistema religioso. Então, irmãos, olha só, por que eu estou trazendo esta mensagem aqui? É porque eu tenho ouvido muito e visto também que muitas pessoas dizem e ensinam ainda que as pessoas, quando estão em dificuldade, é porque Deus está levando ela para o deserto. E no final do deserto vem o milagre. Mas que milagre? Se a pessoa ela está no deserto, então ela não vai herdar esse milagre. É uma confusão que eles fazem, levando muitos a acreditarem naquilo que eles falam. Então esse negócio de deserto, de passar pelo deserto, isso não existe. Não é bíblico, não está na Bíblia que Deus leva a pessoa para o deserto. Apenas aquele povo passou aqueles 40 anos no deserto e Jesus foi tentado no deserto. Foi para aquele tempo, foi algo específico nas Escrituras, uma história específica. Aquele povo, ele foi dado para um aperfeiçoamento da igreja. Aquele povo teve que aprender naquele tempo. Hoje, na graça, nós não passamos pelo deserto, pois Jesus morreu na cruz e ele se tornou cabeça, nos deixando a graça, o evangelho da graça. Agora em graça, nós temos Cristo como cabeça. Não precisamos passar pelo deserto, pois somos abençoados com todas as sortes de bênçãos através de Jesus. Vamos passar dificuldade? Vamos, porque enquanto estivermos neste mundo, teremos aflições. Nós vamos passar dificuldades como qualquer pessoa. Não somos melhores que outras, pois Deus ele não fez distinção de povos depois da cruz. Então todos passam por dificuldades, por aflições e não tem nada a ver com passar pelo deserto. Ou seja, é mais uma verdade desmascarando as mentiras, os falsos ensinos do sistema religioso.
Enquanto no sistema religioso eles distorcem, criam outras histórias que não tem na Bíblia, a graça, pelo contrário, ela nos mostra a verdade, ela limpa a mentira e nos mostra a verdade. A verdade então nos torna livres. Quando lemos as Escrituras de maneira correta, lemos da forma em que ela realmente está escrito, vemos as histórias como elas realmente são. E aí então somos libertos pela verdade. Libertos daquela mentira que é ensinada pelo sistema religioso para guiar um povo, para conduzi-los a um caminho que não é o caminho correto. Assim, os pastores, os líderes religiosos guiando este povo por um caminho, fazendo com que este povo fique cego pela palavra, eles idolatram então a homens, a esses pastores, que fazem deles o que quiser com a palavra, cobrando então um dízimo que nem sequer é para o nosso tempo, batizando essas pessoas para elas se sentirem na obrigação de frequentarem uma instituição específica, e assim ela acha que está fazendo a obra de Deus. Mas a obra de Deus não é ir a um templo e ali louvar ou cantar ou dar um dízimo naquele tempo ou se submeter à autoridade de um pastor. Esta não é a obra de Deus. A obra de Deus é esta: crer naquele que por ele foi enviado, que foi Jesus. Deus ele enviou Jesus. A obra de Deus é crer naquele que por ele foi enviado, que é em Jesus. A obra de Deus então é crer em Jesus. Esta é a obra de Deus. E esta é a verdade que nos liberta. Portanto, este negócio de passar pelo deserto como eles ensinam não tem nada a ver, não existe. Por isso, irmãos, peguem esta passagem que eu deixei, leiam ela, meditem nela, confiram, ensinem outras pessoas, pegam os estudos dos canais dos Irmãos em Graça, façam seus próprios estudos, mostrem para outras pessoas, para os seus familiares que estão no sistema religioso, aqueles que concordam com essas atitudes, peguem estas passagens e mostrem para eles e falem: olha, não é desse jeito, é assim que está na Bíblia. Porque a graça está crescendo e a cada dia surgem mais e mais pregadores da graça. A graça de Cristo está se espalhando e isto é muito bom. Eu estou feliz com isso, estou feliz com todos os irmãos aí em graça, um apoiando o outro. Isso é muito bom, isso é muito gostoso de ver entre os irmãos. Coisas que não se veem e é muito difícil ver no sistema religioso. Não que não existem irmãos que apoiem no sistema religioso. Tem muitos irmãos bons ali que querem ver o pessoal crescer. Só que ao contrário disso também existem muitos irmãos que querem puxar o tapete de outros para estarem lá em cima, para se tornarem líderes, para serem vistos, para estarem num patamar acima. E não existe isso na graça, não existe isso entre nós. Aqui nos Irmãos da Graça somos todos iguais e uns apoiam os outros, porque esta é a graça de Cristo. Nenhum é o cabeça, e sim Cristo. Cristo é o cabeça da graça. Em graça nós aqui temos Cristo como cabeça, nenhum é melhor que ninguém. Então, irmãos, esta era a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Eu quero saudar os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor. Fiquem com a graça, com a paz do nosso Deus, do nosso Senhor. E muito obrigado a todos vocês, a todos esses irmãos que estão me apoiando e que apoiam outros irmãos também e que estamos juntos em todas as mensagens. Esses irmãos que vêm e comentam aqui no canal, eu vou no canal deles também e comento. Muito obrigado a todos vocês, irmãos. Obrigado a vocês, novos inscritos, obrigado a todos vocês que estão na graça. Bom, eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Até lá!